Oi, gente, boa noite. Tudo bem com Boa vocês? noite. Obrigada, tio. Gente, para quem não sabe, o pastor Fabinho é meu tio, tia Jana é irmã da minha mãe, né? E os meninos, obviamente, são meus primos. Então, no decorrer aí da mesa redonda, eu vou estar falando tio ao invés de falar pastor Fabinho, porque força do hábito não tem como. Isso. Gente, então, como que vai funcionar essa mesa redonda aí com a família? A gente separou algumas perguntas, a gente vai estar fazendo, né, para todos eles aqui eu vou estar fazendo. E aí o que eu vou pedir para vocês, durante esse período, já vão assim, né, prestando atenção nas perguntas e nas respostas. E pensem em alguma pergunta para fazer, porque quando a gente terminar essas perguntas, que vão ser poucas, a gente vai abrir para vocês estarem perguntando, porque o objetivo aqui hoje é estar compartilhando mesmo um pouco da experiência que eles têm no ministério, né? Toda a família, que às vezes é raro a gente ver a família sentar e compartilhar esses momentos. E aproveitem, essa família é muito boa, vai dar tudo certo. Gente, não? Tudo bem? Olá, Tudo bem? tudo bem? Gente, tá funcionando, tio? Ela fala no meu. Tá? Gente, Olá. Oi, foi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. gente, então, os assuntos vão ser super diversificados. A gente vai começar com o relacionamento do tio Fábio e da tia Jana, como que eles se conheceram, experiência dos meninos e desafio por ser filho de pastor, questão de na escola mesmo, testemunho, na igreja, as mudanças. E aí vocês vão acompanhando, chamado também, e vão anotando aí as perguntas para vocês fazerem depois, tá bom? Vamos começar com o tio Fábio. Tio, Oi. tudo bem? Tudo bem. Onde o senhor conheceu a tia Jana e como que foi esse encontro? Ei, gente, boa noite. Na verdade, Ana Beatriz, tudo que aconteceu e acontece até hoje foi muito de Deus, a mão de Deus, o agir de Deus. Não é a gente que está construindo tudo isso, vivendo tudo isso. Eu sou natural de Belo Horizonte, eu estava fazendo o seminário presbiteriano lá em BH e eu comecei a orar e pedir a Deus para Ele me ajudar a casar. E eu orava e falava, Senhor, eu queria formar e já estar com a minha esposa lá na formatura. Eu era solteiro, entrei no seminário com 19 anos e meio e eu orava e pedia ao Senhor para que eu pudesse conhecer já a minha esposa. Orando lá em Belo Horizonte, na casa dos meus pais, uma vez eu abri a Bíblia e veio neste versículo aqui. Tem uma Bíblia aí? Abre em Jeremias 16, versículos 1 e 2. Jeremias 16, 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos, nem filhas nesse lugar. Eu achei esse versículo muito para mim, quando eu estava orando lá em Belo Horizonte. Eu entendi que a minha esposa não estava em Belo Horizonte, e isso me deu até mais aflição, porque se não estava lá, está onde, né? Os anos passaram. Quando eu fui para o 4º ano, saí de férias em janeiro e viajei para a cidade dos meus parentes aqui em Resplendor, perto aqui de Governador Valadares. Eu estava lá com eles e eu, no dia 31 de janeiro, eu iria vir num casamento aqui em Governador Valadares, de um seminarista que chamava Anderson. Ele tinha formado em 97 e ele ia casar com uma tal de Morgana, que eu nunca a conheci, só tinha ouvido falar. Gente, tio Anderson e tia Morgana, irmã da minha mãe, só para vocês estarem situando aí na situação. Então eu vim aqui para Valadares no dia 30, ia dormir aqui na casa de um colega. Ele morava num prédio aqui na Avenida Brasil. Aí eu fiquei sabendo que tinha um jantar na sexta-feira à noite para os convidados. E mesmo eu que não fui convidado, fui no jantar, junto com os seminaristas que também não foram convidados.
era aqui no Colégio Imaculada Conceição, aqui, acho que ali. A mãe do Anderson, ela era coordenadora lá daquele colégio, ela conseguiu o ginásio para fazer ali o jantar. Aí eu fiquei na porta esperando esvaziar. Quando esvaziou, eu fui entrar, o Anderson estava na porta. Eu ia entrar meio assim, procurar o Anderson lá dentro, né? Aí dei nele um abraço e falei assim: eu não disse para você que eu ia vir no seu casamento? Ô, Fábio, muito obrigado. Você trouxe blazer? Eu falei: trouxe. O que você está precisando? Entra com a minha cunhada de testemunha amanhã, por favor. Você entra? Eu falei: entro. Que horas é o seu casamento? Ele: 20 horas. Eu falei: 7h30 eu vou estar lá. Eu não perguntei nem o nome da cunhada, achei que seria só um favor. Aleluias. Aí o Anderson falou assim: ela ia entrar com um primo dela, mas morreu um parente deles, e eles não puderam vir. Deus teve que tomar uma medida drástica naquele final de semana. Houve uma baixa. Aí eu sentei com os meninos lá no ginásio, nas mesas ali onde ia ser servido o jantar. E lá pelas tantas o Anderson veio andando com a Janaína de mãos dadas no meio das mesas. E quando eu olhei, eu falei assim: meu Deus do céu, a cunhada é mais bonita do que a noiva dele. Ele não gosta quando eu falo isso, mas eu continuo falando. Aí, ainda bem, né? Aí quando ele chegou, ele falou assim: Fábio, essa é a minha cunhada. Aí ela falou assim: olá, Fábio, muito prazer, muito obrigado por você entrar comigo amanhã no casamento, meu nome é Janaína. Aí eu falei assim: prazer é todo meu, né? Me apaixonei na hora. Quando eu estava saindo de Resplendor, vindo aqui para Valadares, eu vim de trem. Uma prima minha chegou assim na calçada, na hora que eu estava indo embora: você está indo embora já? Falei: 31 de janeiro, o que você veio fazer aqui no dia 31 de janeiro? A gente estava na praia, e eu queria só te ver. Está tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ela falou assim: deixa eu me apresentar, eu sou a sua esposa, meu nome é Janaína. A minha prima chamava Janaína e fez essa brincadeira na saída. Eu falei assim: sai da minha frente que eu não vou casar com prima não, dá licença que o trem está chegando. Quando ela falou assim: meu nome é Janaína, me veio aquela cena da minha prima lá falando, e a minha cabeça começou a apaixonar mais ainda. E no sábado eu entrei com ela de testemunha, não falei nada. Voltei para Belo Horizonte, escrevi uma carta para ela de 6 páginas. Peguei uma folha, escrevi dos 2 lados, outra folha dos 2 lados e a terceira folha dos 2 lados. Fiz uma margem, joguei um perfume, borrou a caneta Bic que eu tinha escrito, coloquei uma foto minha, enviei para ela e ela respondeu sim. 1 ano e 6 dias depois, a gente estava se casando na mesma igreja presbiteriana da Ilha dos Araújos aqui, bem do ladinho de vocês, onde foi o casamento do Anderson e da Morgana. E na verdade, se cumpriu aquele versículo, né? Não tomarás esposa neste lugar. Janaínete Teoflotone, eu conheci ela em Valadares, nos casamos e assim a nossa história andou para frente. Muito bom, né, gente? Super romântico, super filme. Tia Jana, quando a senhora conheceu, seja sincera, quando a senhora conheceu o tio Fábio, sua primeira impressão? Apaixonou? Não. Como que foi esse processo de espera? Porque a senhora foi a última a casar, minha mãe já tinha casado, a tia Morgana estava casando, a senhora já tinha 23 anos? 23. Isso. Conta pra gente. Gente, para mim, se pudesse falar uma palavra, eu era a pessoa mais ansiosa. Sabe aquela pessoa ansiosa? Tipo assim, é para ontem, tá demorando demais, meu Deus. E assim, Deus falou assim: então é assim? Então tá, você vai ser a última a casar. E assim, eu achava aquilo, meu Deus, não tem condição. A mais nova já estava casando. A Rosane casou com 21, a Morgana com 19, e a Morgana começou a namorar com 15 anos. E eu lá esperando. E aí eu comecei a orar e falei assim: Deus, o negócio é o seguinte, eu não vou antecipar nada, eu não vou atropelar nada, e eu decido esperar no Senhor. Sim, eu estou decidindo esperar no Senhor. E eu comecei a orar, mas eu orava, gente, todos os dias, porque eu queria casar demais.
Sabe que negócio demais? Sabe um negócio que você quer muito? Tinha até uma lista, né, tia? Eu tinha uma listinha de como que era, entendeu? E nós três, as irmãs, nós éramos muito amigas. Nós dormíamos no mesmo quarto, 3 camas. Sabe aquela amizade? Tinha as mesmas roupas. E aí, quando uma ia embora, casava, aí falava assim, que roupa que eu vou levar? Porque eu usava toda a roupa uma da outra. Então, assim, nós éramos muito amigas e meu coração estava, assim, angustiado. Eu falei assim, gente, eu vou ficar sozinha. Eu falei assim, meu Deus. E sabe aquele negócio de ir em acampamento, congresso, intercâmbio, tudo para achar um namorado? E nada. Eu ia, tipo assim, esse é agora que eu vou. Ia e tal, Senhor e tal, te louvar. E olhando todos os rapazes. Mas meu coração Deus conhece, gente. O coração da gente Deus conhece. Você está indo lá para quê? Para louvar a Deus ou para buscar um rapaz? E aí eu comecei a ter umas experiências com Deus. Eu vou contar rapidinho um sonho que isso fez acalmar meu coração. E eu orando, falei assim, Deus fala comigo. E eu tive um sonho. E no sonho, minha mãe orava muito comigo, né? Era minha parceira de oração. E uma coisa legal que ela fazia é que toda vez que ela ia comprar uma roupa de cama para Morgana, que é aqui, ia casar, como eu já tinha carteira, eu já dirigia, ela falava, vamos comigo. Aí eu ia, ela pegava e falava assim, vamos comprar uma para você, minha filha, pela fé. Tinha o tal do baú, aí abria o baú e colocava uma peça de roupa de cama ali. E aí minha mãe orava, Deus, nós estamos aqui pela fé, nós cremos e tal, e nada. E aí eu tive esse sonho. E eu sonhei que eu estava num local, numa fila muito grande, e as pessoas chegavam nessa fila, era uma fila para beber uma água. E minha mãe estava comigo nessa fila. E quando eu chegava ali naquela fila, um rapaz que eu não vi o rosto, mas era bem alto, ele batia nas minhas costas e perguntava o meu nome. E eu falava o meu nome é Janaína. Aí ele falava assim, tudo bem, e virava e saía. Aí eu começava aquela mesma angústia que eu tinha, lembra? Aquele desespero. Aí meu Deus, mas quem é esse cara? Meu Deus, como assim ele está indo para onde? Aí ele virava, assim, só no meu pensamento. Ele virava e falava assim, onde você estiver eu vou te encontrar. Aí ia embora. Aí eu perguntei, aí o pessoal que estava na fila falou, você sabe quem é ele? Eu falei assim, não, nunca vi. Aí ele falou assim, ele é um príncipe. Aí eu acordei, eu falei assim, meu Deus, que sonho é esse, maluco? Como assim? Que fila é essa? E eu comecei a orar e pedir a Deus discernimento do sonho. E Deus falou o seguinte, ó, essa fila é que você está numa fila para a água, é a água da vida. É Jesus, você tem buscado. E Ele vai saciar a sua sede. E eu sempre falava assim, Deus, eu não quero que seja prioridade na minha vida. Nada pode ser primeiro que Deus, nada. E não adianta você falar assim, não é, porque Deus conhece. Deus vê a mente e o coração. E para mim era prioridade. E aí ele começou a trabalhar. Eu falei assim, Deus, a minha prioridade tem que ser o Senhor. E tinha um versículo em Provérbios 13:12 que fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido, ele é como árvore de vida. Eu falava assim, Deus, não deixe meu coração adoecer, não. Eu estou tão angustiada, eu sou tão desesperada para casar. E aí, quando eu acordei, sabe quando vem uma paz no seu coração? Tinha uma paz no meu coração. E aí Deus começou a falar comigo, essa fila que você está buscando o certo, você está com a sua mãe, vocês duas ali buscando. E você não precisa de preocupar, porque Ele vai te encontrar na hora certa. Gente, entrou uma certeza no meu coração. Gente, Deus é lindo demais. Se você não tem essa experiência com Deus de oração, você precisa de ter. Deus é maravilhoso. Ele preocupa com os detalhes da nossa vida. Talvez você ache, é bobeira, Deus está nem aí para isso. Está sim. Ele te ama. E aí, ele começou assim, a trazer paz no meu coração, uma paz muito grande. E eu orava e falava assim, Deus, o que o Senhor tem para mim, o Senhor vai testificar no meu coração, mas o Senhor vai me mostrar, mas eu não quero gostar dele primeiro. E quando eu vi o Fábio, eu não gostei nada dele, gente, nada, diante de Deus. O Fábio, ele é lindo hoje, mas ele era 14 quilos, ele era 14 quilos mais magro do que ele é hoje. Ele era uma pessoa, tipo, quase, como é que fala? Aquele pessoal subnutrido, desnutrido.
E assim, ele era muito magro, ele estava com uma calça bege, com uma blusa listrada, assim, fez ele ficar mais magro ainda. Então, assim, parecia que ele estava com a roupa do avô dele, sabe aquelas roupas assim, horríveis, uma calça bem larga. Eu falei assim, aí eu olhei para ele, e a Rossane, ela virou para mim e falou assim, a Rossane sempre é um doce, né, gente? Quem conhece sabe disso. Ela falou assim, Jana, e aí, o que você achou do seminarista que vai entrar com você? Eu não gostei nada, Ró. E eu era assim, na lata, tá, não quero, tchau, vai embora. Não gostei nada. Mas, só que eu já estava quebrantada, né, gente? Deus já tinha me ralado no chapisco. Aí eu falei assim, mas o negócio é o seguinte... Se esse é o que Deus tem para mim, Ele vai abrir meu coração. Você lembra que eu tinha orado? Fala que eu não queria gostar primeiro? Porque eu já tinha enfiado a cara em vários lugares e não dava certo. Gostava de um, não dava certo. E aí eu falei assim, Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim. E comecei a orar. E aí no dia que eu vi ele pela segunda vez, eu achei ele mais interessante. Aí eu falei assim, esse menino, ele tá diferente, né? Ele estava com um blazer de ombreira, então assim... Naquela época usava, sabe? Então, assim, nossa, ele está mais cheinho, ele está lá assim, interessante. E a terceira vez que eu vi, ele foi lá em casa. Então, eu achei ele mais interessante. Ele estava de calça jeans, estava assim, com uma blusa de malha. Eu falei assim, meu Deus, cada vez que eu vejo esse menino, eu estou achando ele mais interessante. Eu falei assim, eu estou muito desesperada. Aí, quando ele mandou a carta, tem uma... Eu acho que algumas pessoas já sabem desse testemunho nosso. Tem uma coisa muito interessante que essa igreja participou, porque eu estava na presbiteriana e a minha amiga, eu tinha uma amiga que é Eliene, e ela falou assim, vamos no encontro com a gente, dos jovens da Igreja Batista, e eram vocês. Aí eu falei assim, vocês vão? Quando é que sai? Eu falei assim, vai sair, ela falou comigo assim, vai sair no sábado, meio-dia, tipo 1h da tarde. E o nosso da presbiteriana ia sair na sexta-feira à noite. Aí eu, tá bom. E eu comecei a orar. Eu sabia que ele ia mandar a carta, que a mulher lá falou, avisou que ele ia mandar a carta, né? E eu falei assim, Deus, se não é do Senhor, faz essa carta desviar, faz o correio entrar em greve. Essa carta, se for do Senhor, ela tem que chegar até antes do acampamento. E sabe que horas chegou a carta? A carta chegou, eu já estava com a minha mala na sala, ela chegou, eu olhava todo dia no correio, é lógico, né, gente? E nada da carta. Ela veio em mãos, porque ele estava com medo dela desviar. Ela chegou no sábado, meio-dia. Eu já estava indo sair. E ali eu li, né? E aí Deus, né, foi direcionando até o dia do casamento. A carta era um pedido de namoro? A carta, ele falava um monte de coisa. A foto não ajudava, porque era uma foto tipo assim... Ô, gente, naquela época não tinha como, né? Nas fotógrafas, assim, não tinha isso. Era aquela carta assim, sabe aquela foto que a pessoa te chama? Fulano, e você olha para trás assim, assustado? Era essa foto. Era uma foto, ele olhando para trás, assustado. Aí eu falei Achava assim... lindo, porque mandou para a senhora, pegou a melhor foto. Mas era a única que ele tinha, eu acho. Aí eu falei assim, na hora eu li, e falei assim, Senhor... o Senhor sabe como é que está meu coração, Senhor, mas eu não vou deixar passar o que o Senhor tem para mim. Se é Ele, abre meu coração. Fui para o acampamento, esse negócio nós fomos, era um intercâmbio, um negócio de acampamento de carnaval, tinha gente demais, tinha umas 1000 pessoas. E eu levei a carta, todas as vezes que ia para as brincadeiras, eu não ia. Eu ia para dentro do quarto e orava, falei assim, Deus, esse é muito sério. É esse o que o Senhor tem para mim? E ali Deus já foi testificando no meu coração que era o que Ele tinha, né? É lógico que eu não casei sem gostar, né, gente? Tipo assim, minha filha, o que eu tenho para você, meu Deus, eu detestei. Não, eu casei amando. Entendeu? Porque senão a pessoa pode entender. Nossa, você casou achando ele feio? Você casou achando... Não, eu amando, porque gente, aí o Senhor foi... Um detalhe, o tio Fábio tinha o dente encavalado e a tia Jana não queria de jeito nenhum. Aí a minha avó pagou o aparelho pro tio Fábio colocar para, tipo assim, ajudar a situação e desenvolver o relacionamento. Era. Então deu tudo certo no final. Tio, senhor... E aí a gente vai concluir essa parte de relacionamento e entrar nos meninos. Ok. O senhor planejou essa família gigante, esses filhos, família, projeto familiar? Como que foi isso? De novo foi
Foi coisa do Senhor, né? Aquele texto que eu li com vocês, ele fala: não tomarás esposa neste lugar, não terás filhos nem filhas neste lugar. Curiosamente, o texto se cumpriu todo sem eu perceber que ele iria se cumprir todo. Nós nunca conversamos sobre quantos filhos teremos. Esse assunto a gente nunca teve, esse assunto. 2 anos e 8 meses depois de casados, ela engravidou-se do Davi. Ele nasceu em 2001, em 2003 nasceu o Daniel. E ali a gente meio que estava assim: 2 tá bom? Ela falou: tá bom. Eu falei: tá bom. Aí no final de 2007 ela falou assim: tá bom não, vamos ter mais um? Aí eu disse assim: a barriga é sua, você está animada? Ela falou: eu estou animada, quero ter uma menina. E você? Eu falei: uma menina também. Ela: e se vier menino, você vai ficar chateado? Eu falei: claro que não, se vier um menino, vão ser 3 meninos, comigo 4, futebol de salão é 4 na linha ou no gol, é um time. Ela falou: eu estou falando sério. Eu falei: eu também, se for menino está tudo em paz. Aí ela engravidou-se, e quando a gente foi fazer o ultrassom, ela disse assim: e aquele versículo que Deus te deu? Aí eu fingi que eu não lembrava, falei: qual versículo? Ela falou: aquele, onde é que está? Eu falei: qual? Ela falou: você sabe qual que é, acha aí logo aí, você está me enganando. Aí eu falei: o Jeremias, ela lê. Aí eu li, a gente estava em casa. Aí ela falou assim: e falou filhos e filhas, no plural. Aí ela disse assim: eu vou engravidar só essa vez. Eu falei assim: se o Senhor for cumprir esse texto literal, Ele sabe o que Ele vai fazer. E ela já estava desconfiada que ela estava grávida de gêmeos, e ela não falou comigo. Gravidez gemelar, um assunto a gente nunca conversou também. Aí quando fez o ultrassom, era um dia de semana de tarde, os 2 estudavam à tarde. O Davi tinha 8, o Daniel tinha 5. Aí eu falei com ela assim: vamos lá pegar os meninos no colégio e levar eles para ver o ultrassom. Ela disse assim: mas eles vão matar a aula. Eu falei: esse é o plano. Eu vou falar assim: nós vamos matar a aula, esse negócio de neném nascer é uma bênção, para a gente tentar combater o lance do ciúme, para eles não ter ciúme do nenenzinho. Ela falou: uma ideia boa. Aí a gente foi lá, a coordenadora entrou, que a gente falou assim: nós precisamos levar os 2 agora, é um assunto de família. Aí a coordenadora foi e veio com os 2, os meninos felizes que estavam indo embora assim, deixamos eles lá 1 hora, 2:50 saindo. Aí veio o Davi: nós vamos embora. Eu falei: nós vamos embora, nós vamos ver o nenenzinho agora no exame. Aí veio o pequeno de 5 anos, nós vamos embora, no carro a gente conversa. Aí chegou no carro, falei: esse negócio de nenenzinho é muito legal, o nenenzinho está chegando e vocês já estão matando aula, olha que legal. Aí o de 5 falou assim: nós vamos matar aula todo dia, papai? Eu falei: não, todo dia também não. Fomos lá para a clínica, ela entrou, se vestiu, entrei com os 2, meio na penumbra no consultório do médico, sentei eles no colo e falei assim: fica quietinho que vai aparecer um nenenzinho ali naquela televisão ali. O médico entrou, cumprimentou os 2, passou o gel no aparelho, encostou na barriga dela, olhou para mim e falou assim: parabéns papai, parabéns mamãe, tenho 2 notícias para dar, uma boa e uma ótima. Quando ele falou 2 notícias, eu falei: tem 2 neném dentro dessa barriga? Qual você quer primeiro, mamãe? Ela falou: qualquer uma. Ele falou assim: a notícia boa é que está tudo bem, os valores de referência estão tudo ok, gravidez linda. Papai, e a notícia ótima é que são gêmeos, tem 2 neném nessa barriga. Esses 2 começaram a pular no consultório, e começaram a falar assim: nós ganhamos. Eu estou assim: gente, o papai não está disputando nada. Comemoraram o nascimento das gêmeas. E quando a gente saiu dali, ligando para a família toda ficou impactada com a notícia, né? Porque não tem assunto de gemelar entre nós. E Janaína e eu tínhamos uma certeza de que eram 2 meninas, por causa do texto de Jeremias. A gente não ficou falando isso com ninguém. Depois o ultrassom para ver o sexo mostrou que eram 2 meninas. E de novo, não foi a gente que planejou, não foi a gente, porque na verdade, Ana Beatriz, a nossa vida ela tem mais chance de dar certo quanto menos a gente comanda. É você colocar o Senhor para comandar. Então
até nisso, Janaína e eu orávamos, apesar de não falar quantos, a gente orava e falava: Deus abençoe os nossos filhos, sejam eles quantos forem, nos ajude a entender, nos ajude a discernir, quando éramos só nós dois. Então, a resposta de novo é assim: o Senhor é que escreveu a história do jeito que ela está aí. Amém. Tia Jana, e aí nós vamos para os meninos. Na criação dos filhos, o que tem sido mais desafiador? E a pressão de ter os filhos na presença do Senhor é muito grande por estar no ministério? Então, para mim, eu sempre falo, toda reunião de oração que eu vou, todo lugar que eu vou, pedido de oração para os filhos, para andar no caminho do Senhor. Gente, para mim, assim, não tem nada. Vai fazer que curso? Não sei, não quero saber. Deus vai direcionar. Mas andar na presença do Senhor, para mim, faz toda a diferença. Porque se eles estiverem com Jesus, vai escolher o que Jesus falar para eles escolherem. Entendeu? Porque aí eles vão orar. Eles vão ter intimidade deles com Deus. E assim, questão do ministério, em relação assim, por causa do ministério, não. Porque é filho de pastor, não. Porque eu tenho pedido a Deus para eles terem a experiência deles. Entendeu? Não porque, minha mãe ora por mim, não. Eu que tenho que orar, eu que tenho que ler a Bíblia, eu que tenho que buscar a Deus, porque eles não vão entrar no céu por minha causa nem por causa do Fábio, entendeu? Então é individual. Então é o que eu tenho clamado a Deus, sabe? Experiência com Deus, que Jesus seja prioridade na vida deles. Então isso para mim é o principal, sabe? Para mim é o que traz mais alegria no meu coração, é ver que um menino fechou a porta e está lá louvando a Deus, está com violão louvando a Deus. Ver que ele colocou um recadinho do lado de fora, não me incomode, estou no meu momento de oração. Isso para mim é uma alegria, ver que está cantando os louvores, porque isso, lá em casa também a gente bate muito nessa tecla de questão de ouvir louvor. E na playlist deles ter música, eu não fico olhando o que eles estão ouvindo, mas eu pergunto o tempo inteiro: gente, é louvor? É adoração? Vocês estão ouvindo coisa de Deus? Então, assim, eu tenho orado, pedido isso de Deus, mas com certeza é o que eu falo assim: Deus, aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, experiência contigo, vira essa chave, Espírito Santo de Deus, incomoda no coração, porque tem que ter essa experiência, cada um, né, individual com o Senhor. Sim. Gente, agora os meninos, querendo ou não, é meio que a idade aí da maioria da galera. O Davi tá com 20? 19? Que isso, Davi? Responde. Esqueceu? 20? 20, 18, 17 e as meninas com 12. Então, pega todo mundo aí. Dani. Preparado? Oi, prepara. Como que é para você ser filho de pastor? Se você já se sentiu pressionado, se sua intimidade com Deus foi construída de uma forma forçada, por estar sempre na igreja, sempre convivendo, todo final de semana, tá ali durante a semana também, querendo ou não, porque, para quem não sabe, o tio Fábio é pastor em período integral, então não tem outra profissão, é o dia inteiro aconselhando, visitando, né? Às vezes tem convite de ir na casa das pessoas, mas aquele momento sempre pastoreando as pessoas o tempo todo. Então, essa convivência aí. E como que tem sido sua experiência com Deus? Conta um pouquinho pra gente como que você faz sua devocional, como que você organizou seu dia aí para dar tudo certo. Olha, sobre ser filho de pastor, forçado, é aquele negócio de todo filho de pastor, quando tá, sei lá, na roda lá, vai fazer uma brincadeira da Bíblia. Aí ninguém sabe, o filho de pastor tem que saber, pelo amor de Deus. É obrigação, aí a gente sobra nessa, sempre tem esse negocinho, mas forçado eu nunca fui, graças a Deus. E essa questão da intimidade também não foi nada forçado, empurrado, nada que meus pais me obrigassem a fazer. E foi algo muito natural, porque eu sempre convivi e os meus pais, eles sempre me influenciaram por uma maneira positiva, porque eu via que aquilo que eles pregavam é aquilo que eles viviam. E eu via que eles realmente eram felizes. Eu via que isso realmente fez a diferença na vida deles, é por isso que eles são o que eles são hoje.
E foi isso que me influenciou, foi isso que quando eu chegava em casa, aí meu pai no escritório preparando a palavra e orando, isso de certa forma não me forçou a criar uma intimidade com Deus, mas me influenciou a também buscar isso. Davi também, quando chegava no quarto, ele estava lá orando, e isso foi me influenciando aos poucos, e eu fui entendendo que isso é a melhor coisa que tem para a minha vida. Que eu não tive dúvida, eu olhei a vida de cada um deles, a vida da minha mãe, a vida do meu pai, a vida do meu irmão, e eu vi que realmente Jesus estava presente na vida deles e era a melhor coisa que eu poderia buscar. E aí, de uma forma natural, isso foi entrando na minha vida e Jesus foi falando ao meu coração individualmente, porque não é esse trem de, ser filho de pastor, já tá bom, já vai para o céu direto, a gente tem que buscar também. E aí, Jesus, de uma forma natural, de uma forma individual, ele foi falando comigo em acampamentos, em cultos, através da vida do meu pai direto, graças a Deus, porque ele falou muito, usou muito ele na minha vida. E aí eu fui sentindo a presença de Deus, eu fui buscando ao Senhor e eu fui entendendo que é Ele que é o melhor para a minha vida. Eu fui entendendo que se eu não tiver Ele, nada mais vai valer, é tudo que me satisfaz é Jesus. Então eu comecei a pedir, ó Deus, me ajuda a viver a minha vida contigo, que eu não viva das histórias do meu pai ou das histórias do meu irmão. Meu irmão também, para quem não sabe, vai estar seminarista agora, vai ser pastor, amém. E aquele negócio de viver pelas histórias do pastor, agora o outro pastor. E aí eu comecei a pedir para Deus, para Ele começar a criar em mim histórias novas, na minha escola, eu sozinho, no metrô. E graças a Deus, Deus foi me enchendo dele, e aí eu fui entendendo que eu tinha que buscar para ter essas histórias, eu tinha que estar na intimidade com Ele, porque não é simplesmente a gente pedir uma hora, Deus me ajuda nisso, e aí fica o resto da semana sem fazer nada, não ora, e depois ora de novo só para pedir. E aí eu fui entendendo isso de uma forma natural, Deus foi tocando no meu coração, foi me trazendo para perto, e graças a Deus a gente está aí andando, dando cada dia mais passos para frente, em nome de Jesus. Amém. Dani, para quem não sabe, gente, o Dani estuda no Mackenzie, eu acho que muita gente conhece Mackenzie lá em São Paulo. E, assim, você chegar numa escola, provavelmente o Mackenzie, por mais que tem toda a base cristã, deve ter de tudo. E hoje o que a gente vê, assim, nas escolas, né, tipo, é muito difícil. Eu estava no supermercado esses dias, uma menina de 14 anos, duas conversando atrás, assim, adolescente, sobre outras meninas, tipo, de interesse mesmo. Então, assim, para você que está na escola, porque, né, o Davi já saiu agora, como que você, às vezes, faz para poder fazer a diferença de uma forma que seja natural, sabe? Tipo, igual você chegou agora, eu acho que são 5 turmas, não são? 10 turmas. Tem 10 primeiros, 10 segundos, 10 terceiros, das meninas eu não sei. Olha, foi muito, muito engraçado, porque a gente lá em Goiânia, a nossa escola foi muito diferente, porque a escola era bem pequenininha, ela tinha, sei lá, no 9º ano que eu saí de lá, tinha 2 turmas, e foi algo muito diferente, porque eu cheguei lá e uma multidão, e aí pegar metrô, e foi uma experiência muito legal também, porque eu ia orando para a escola e falando, ó Deus, vou passar 3 anos aqui, e que não seja em vão, que o Senhor, de certa forma, me use onde eu estiver, em qualquer assunto, que o Senhor possa me abençoar, e ainda hoje eu estou no meio, né, agora férias, meu último ano, estou no 3º, e eu continuo pedindo porque é nítido, ainda mais escola cristã, quem é de escola, geralmente você vai na escola cristã, parece que é pior que as outras escolas. Parece que tem um negócio diferente. E foi algo natural também, os meninos conversaram comigo, e aí eles foram falando, Daniel, por que você não faz isso? E aí já é uma porta, aí a gente vai lá, eu vou lá, introduzo, e aí Deus me ajuda. Teve muitas vezes que foi muito engraçado, que é uma coisa que muita gente acha muito, isso não tem nada a ver, mas igual um amigo meu que chama Caio, que era da minha sala, a gente ouvindo música, e aí ele pegava, deixa eu ver essa playlist aqui, me manda umas músicas. Aí ele foi olhando minha playlist, velho, só tem gospel, pelo amor de Deus, essas músicas aqui não dá não sei o quê. E aí ele falou, por que você só ouve isso? E aí eu falei, velho, porque é aquilo que eu vivo. E aí eu comecei a mandar para ele, e pela música, Deus abençoou a vida dele, e através da minha vida eu vi claramente que Jesus abençoou ele, e aí toda quarta lá tem o Kairos, que é um culto que a gente faz, e aí Jesus colocou ele também para tocar comigo no teclado, e é buscar. No primeiro ano eu fiz um jejum e falei, Jesus,
eu preciso do sim, eu sou muitas pessoas, até hoje tem gente que eu não conheço, eu trombo no corredor e falo, meu Deus, você é do terceiro também? Ah, sou, porque é muita gente, e de certa forma Jesus foi me ajudando, foi me capacitando, e até hoje eu oro para Ele pedindo, porque se a gente parar de orar, se a gente parar de clamar, as coisas vão parar e vão se estagnar. E muitas vezes também a gente teve no tempo, acho que do segundo ano, que foi aquele inicinho para a pandemia, que eu dei uma parada de orar por isso, para essa questão da escola, para Deus me abençoar. E foi nítida a diferença que isso fez na minha vida, nítido os assuntos que começaram a mudar na minha vida, nas rodas. E é muito bom saber que quando eu chego numa roda, as pessoas... Não por saber, o crente chegou, mas eles sabem que, gente, esse assunto não cabe, e aí as coisas começam a mudar, e graças a Deus Ele me deu muitas histórias na escola, e eu tenho pedido para que Ele faça muito mais ainda. Amém. Davi, sua vez. O Davi, como o Dani falou, ele quer falar, tio Fábio? Não. O Davi está fazendo seminário em Campinas, ele está no segundo ano, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu chamado, essa questão aí que a gente falou também de você, pastor, se foi uma influência, igual o Dani falou, positiva, ou querendo ou não, foi uma certa pressão, filho de pastor, você vai ser filho de pastor, e o Dani tem que ser... Não, você vai ser pastor, e o Dani pastor também. Como é que foi isso? Foi uma coisa que partiu, assim, de você, uma experiência sua com Deus... Ou seu pai sentou com você e falou, meu filho, muito bom ser pastor. Como que foi? Som. Tá dando para ouvir? Sim. Eu só queria falar um negócio antes da pergunta que você fez para ele, da questão da pressão de ser filho de pastor, papapá. Porque em toda igreja não tem tanto filho de pastor assim, porque não tem muito pastor. Essas igrejas maiores tem mais filho de pastor. Mas às vezes a gente chega no lugar e a pressão de ser filho de pastor, como é que é a pressão de ser filho de pastor? E às vezes a gente lê muita Bíblia, lê muita coisa de que a gente sabe que a gente é em Deus, quando a gente é novo convertido, e às vezes é umas coisas que a gente esquece. E uma vez, numa pregação de um cara, que é filho de pastor também, tocou muito no meu coração, que ele falou assim, gente, a gente precisa ter a mentalidade que a pressão de ser filho de Deus é muito maior do que a pressão de ser filho de pastor. Aquilo que eu carrego em ser filho de Deus, o temor que precisa estar em mim é muito maior do que eu ser filho de pastor. Porque eu sei para quem eu tenho que prestar conta. Não é para os meus pais, é para Deus. Então essa questão aí de ser filho de Deus, ela é muito maior para a gente precisa entender isso. E a gente precisa cada dia mais viver para Ele. E na questão do chamado, teve uma influência do meu pai e dos meus tios também, que eu tenho 2 tios pastores. Mas não foi uma influência de, vocês são pastor e eu também tenho que ser. Pronto, acabou. Não tem outra profissão. Graças a Deus, Deus me escolheu para ser pastor, porque se fosse outra profissão ia ser meio difícil. Ia ser um professor de educação física, uma coisa assim bem tranquila, que não precisa muito de humanas nem de exatas. Mas essa questão de Deus chamar foi bem difícil porque eu não queria no início. Eu falei assim, não, Deus, eu não quero não. Estava igual o Jonas, falei assim, não vou, você pode chamar outra. Aí eu ficava pensando, gente, tem esse menino, tem esse, tem aquele, tem até aquela menina ali, e tem tanta gente melhor que eu, por que você está me chamando, Deus? E aí foi desde os meus 16 anos, Deus me chamando e dando um monte de sinal, e isso e aquilo. Teve um período que eu fiquei longe da igreja, afastei, aí eu voltei, quando eu voltei, eu falei, agora eu estou crente de verdade. Aí Deus falou assim, não, você tem que ir para o seminário. Eu falei assim, nossa, isso de novo, por que isso? E Deus ficava me chamando, e a experiência que mais me marcou foi quando eu estava num acampamento, e que foi uma das experiências que foi a chave para eu sempre estar lembrando disso, que Deus tinha me chamado. Que o pastor da nossa igreja no acampamento, ele tinha levado 2 missionários para pregar, e no último dia do acampamento, eles tinham chamado uma galera lá, falou assim, quem sentiu no coração de ser missionário, de ser enviado para fora? Aí foi uma galera, missionário vai todo mundo. Para a África, e todo mundo. E aí chegou todo mundo lá na frente. Aí orou com todo mundo. Aí falou assim, quem sentiu no coração de ser pastor? Aí não foi ninguém. Ficou lá um deserto. Aí eu já sabia que Deus estava me chamando. Aí eu estava sentado lá no fundo com meu amigo. E eu falei, na minha cabeça, eu falei assim, Senhor, eu não vou lá na frente. Não vou passar essa vergonha. Só vai ter eu lá na frente. Vai ser vergonhoso. Tenho 16 anos, não vou lá na frente. E aí na hora do meu coração, quando eu estava orando, eu falei assim, Deus, se Ele me chamar, eu vou. Eu orando na mente assim, se eu me chamar eu vou. Aí na hora que eu estava orando isso, o cara que nunca tinha me visto na vida, nunca tinha falado comigo,
virou e falou assim, Davi. Aí na hora eu tranquei, eu falei assim, não é possível. E aí eu lembrei que tinha mais uns 3 Davi, assim. Aí eu falei assim, deve ser outro. Aí ele falou meu nome completo. Eu falei assim, gente, como é que esse cara sabe meu nome completo? E aí ele falou meu nome completo, ministrou um monte de coisa. Falou assim, vem aqui na frente, eu quero orar por você, que Deus está te chamando para ser pastor. E aí não teve nem como, eu fui e... se eu não fosse também, aí é brincadeira, né? E aí eu fui lá para frente, ele orou por mim. E aí passou alguns anos, o chamado esfriou no meu coração, eu desviei, voltei. E comecei a andar de verdade com o Senhor. Fui para o seminário, estou no seminário. Mas o que mais influenciou foi a vida dos meus tios e do meu pai, porque eles são exemplo de pastor dentro e fora de casa. São gente, essa bobeira que é aqui, quando vai pregar, é dentro de casa também. Meu tio Anderson, meu tio Flávio, até meu tio Sidney, que não é pastor, mas prega e dá exemplo de pastor e de cristão dentro de casa. Então é muito exemplo de gente cheia de Deus lá em casa. E a gente sabe o tanto de dificuldade que passa no ministério, o tanto de briga, o tanto de crente chato que tem. Mas a gente... É verdade, né, pastor? Mas a gente sabe que o sacrifício por essas pessoas, para que muita gente possa ser salva através da nossa vida, a alegria é muito maior do que as dificuldades que a gente passa. Então, tudo isso, essas situações ao redor da minha vida, serviram de um incentivo a mais para eu querer estar perto do Senhor e ser assim como eles são. Amém. Aninha, você agora. Em relação às suas amizades na escola, como que é? Suas amigas sabem que você... Tá desligado? Não está ligado. Você usa o meu? Não, tá não. Aqui, ó, esse. Suas amigas sabem que você é cristã? Como que você faz para poder dar testemunho na escola? Porque igual o Dani falou, o Dani está com 17 anos, mas você está em qual série? Sétima série. Como que é para você, no início agora da adolescência, nesse mundo que a gente tem vivido de 1 milhão de coisas, para dar testemunho? Como que funciona? Me fala, você chegou lá no Mackenzie, como é que foi? Então, os meus amigos sabem que eu sou crente, né, cristã, porque eu já disse para eles várias vezes, até convido alguns para ir na minha igreja. Minha amiga também já foi, né? Mesmo sendo 1 hora, ela foi lá na igreja, que foi muito bom. 1 hora de distância? É. Ah, tá. São Paulo tudo é bem longe, né, gente? Vai. Aí todo mundo sabe, a questão do testemunho é por causa das minhas ações, né, das palavras que eu falo e das músicas que eu canto lá na escola, porque eu canto às vezes. Quando vocês chegaram lá no Mackenzie, vocês já foram, conta aí. Que tem as apresentações, vocês participam dos momentos de louvor. Já falaram, aí eu canto. O negócio do ensino religioso, teve aula de música também, que aí o professor pedia para as pessoas cantar, a gente cantava, outras pessoas, tipo, todo mundo cantava música mundana e eu e a Amanda cantava, né, música crente. Eu até te chamava para ir na sala para cantar comigo. Quando a Amanda tinha vergonha de cantar, aí eu ia lá na sala dela e a gente cantava junta. Isso. E também tem a apresentação do ensino religioso, que quem quisesse entrar, entrava. Aí eu entrava lá e aí eu tocava violão e cantava. Parabéns. Vamos fazer uma pequena palhinha. Amanda, passa para a Amandinha. Amandinha, me conta. Seu pai já mudou. Igreja em Belo Horizonte foram 2, depois Goiânia, agora São Paulo. Como que foi para você? E aí você também, né, acaba que fala das 2, porque é quase uma só. Essas mudanças, chegar em igreja nova, fazer amizade, porque não só pastor, mas tem muita profissão, né, que às vezes passa por isso. Quem é bancário, filho de juiz, policial, né, tem muitas profissões que têm essa rotatividade aí, essas mudanças. Então, como que foi para você? Você teve alguma experiência com Deus nessa questão das mudanças, de adaptação? Foi bem difícil, né? Porque a gente perde amizade, perde contato com várias pessoas. E quando a gente mudava, eu ficava bem triste.
Mas eu continuava orando, mas eu ainda creio que Deus tem um propósito onde Ele leva a gente, a nossa família, né? Mas era bem difícil. Mas quando a gente chega nas outras cidades, eu me considero uma pessoa muito extrovertida, e falo bastante. Então a gente faz amizade bem fácil. Não fácil, assim, mas dá para entender. É isso, né? E que Deus sempre providenciava, né? Que você orava para Deus estar preparando as amizades. Sim. E que Deus sempre abençoava e cuidava dos detalhes, né? E cada lugar que vocês vão, vocês ficam mais felizes do que o último. Não é assim? Graças a Deus. Tia, cadê? Tá funcionando? Troca aí com a Amanda. A senhora passou por algum momento de ver seus filhos afastados de Deus? O Davi acabou respondendo que ele teve esse momentozinho aí, né? E o que a senhora fez como mãe? Como que foi? Então, Davi tem um testemunho dele, né? Eu não vou entrar em detalhes, que ele tem uma pregação que ele conta esse testemunho. Mas foi em Goiânia, nós estávamos em Goiânia e o Davi tinha muita amizade na igreja. E, infelizmente, a primeira vez que ele experimentou bebida alcoólica foi com os meninos da igreja, numa casa de um menino da igreja. Né? Só isso, essa partezinha. E assim, eu não sabia de nada. Para mim estava tudo bem. O Davi era aquele boa praça, 100 meninos dormindo lá em casa. Gente, vocês não têm noção, Davi. Ai, mãe, o menino dormindo lá em casa toda hora. Não, agora nós vamos dormir. E ele nunca queria levar o Daniel, ele sempre queria ir sozinho. Não, Daniel, você não é convidado. Não, sempre era ele. E aí teve uma vez, eles sempre levavam o celular para o banheiro e ficavam ouvindo louvor. Aí o Daniel virou para mim e falou assim: mãe, o Davi não está ouvindo louvor na hora de tomar banho. Eu, quê? Ele falou assim: não está ouvindo. Aí eu bati na porta: sabe que palhaçada é essa aí, hein? Você não está ouvindo louvor. Ele saiu aqui, mãe. Saiu aqui, não sei o que aconteceu. Aí eu falei assim, saiu e já foi direto para outra, né? Aí, só que assim, eu não pensei. E aí, eu tinha ido num lugar, eu e o Fábio, uma pessoa foi orar por mim. E essa senhora virou e falou assim, até então eu não sabia de nada. Ela virou para mim, antes disso a Rossane falou assim: ô Jana, ora aí na sua casa, minha filha, para Deus pôr luz. Que às vezes acontecem as coisas debaixo do nariz da gente e a gente não vê nada. Aí eu comecei a orar nisso. Deus, põe luz aqui em casa. Mostra o que está acontecendo aqui com esses meninos. E eu estava notando que o Davi estava diferente. Ele estava mais triste. Sabe, ele estava diferente. Quando a pessoa começa a sair dos caminhos do Senhor, gente, não adianta. O rosto dele já começa a ficar diferente. O olhar dele, o olhar do Davi era triste. Eu achei, gente, esse menino está doente. Eu levei ele no médico, sabe? Eu achei que ele estava doente, porque eu nunca imaginei que ele estava longe de Jesus. E aí essa senhora, nós viajamos, ela orou por mim, ela orou por tristeza. Ela falou assim: Deus, abençoa tua filha, enche ela de alegria. Não deixe essa tristeza entrar no coração dela. Aí na hora eu falei assim: gente, por que essa mulher está orando por tristeza? Eu estou tão feliz. Mas Deus já sabe de todas as coisas. No outro final de semana, nós íamos para um lugar da igreja e o Davi falou que ia para um outro lugar lá. E aí Deus mostrou para a gente que ele não estava indo nada para outro lugar, que ele estava indo era para outro que não era da igreja. Ele ia passar no lugar da igreja e já ia para o outro, que era a festa, a balada, maior confusão. Então, assim, ele ia passar. Para se eu perguntar, o Davi veio aqui? Veio. E ele ainda ia levar mais um ainda, né? E que o pai só deixou o menino ir se o Davi fosse. Pensa, gente. Olha que tristeza. Achou que o Davi estava assim, super crente. Aí Deus foi tão misericordioso que a gente indo para o caminho, já tinha deixado o Davi, gente. A gente já tinha deixado ele na porta e o pai do menino ia descer, que era da nossa igreja também, era um missionário que o menino ia com ele. Aí caiu uma chuva, uma tempestade. As 2 vezes que aconteceu coisa com Davi, todas as 2 vezes caiu tempestade. Aí o Fábio falou: não é isso, tal. Aí, em síntese, nós vimos que ele não ia para o lugar. Na hora, Fábio lembrou o negócio. Não, ele não está indo para esse lugar, não. Esse menino já fez aniversário esse ano. O menino já tinha feito aniversário. Ele falou que ia no aniversário do menino. Que migué ruim, Davi. De novo. Aí, falou assim, não. Aí nós voltamos.
Aí eu voltei e falei assim, Fábio, desce lá e fala com o Davi para ele entrar no carro, que ele vai com a gente para esse lugar que nós estamos indo. Era um outro lugar, era da igreja também. Aí ele, não, aí mostrou no celular as conversas, sabe? Ele tinha todo um negócio, uma mentira enorme, um esquema maligno. Aí eu falei assim, não, Davi, eu não quero ouvir, entra no carro. Aí o Fábio molhou todinho, ele entrou no carro e eu fui falando, igual uma matraca. Davi, não sei o que lá, não sei o que lá, e fui falando. Aí ele ficou muito chateado, mãe, chega, tá bom. Eu falei assim, tá bom, mas lá em casa nós vamos conversar mais. Aí fomos para o negócio da igreja, era um negócio de pizza, que a gente foi, voltou. Quando eu entrei dentro de casa, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, chama ele no quarto, ora com ele e chama o Fábio. Aí eu falei assim, Davi, vem aqui para o quarto. Gente, ele estava duro, sabe aquela pedra? Ele encostou na parede, cruzou os braços assim, ficou em pé. E eu ajoelhei. Aí eu ajoelhei e comecei a orar. Falei assim, Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que esses meninos, desde que eles nasceram, eu consagrei eles ao Senhor. O Senhor sabe, Deus, que todo lugar que eu vou, que pede oração, eu falo para esses meninos, para eles amarem o Senhor. Então, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. E eu falava com ele, Davi, não me esconde nada, não sei o que está acontecendo. Mas, Senhor, o Senhor sabe que o desejo maior do meu coração é ver Davi aos pés do Senhor. O Senhor sabe que o Davi é do Senhor. Aí ele começou a chorar. Aí o Espírito Santo, foi eu, né, gente? Porque quando você fala, é igual uma lata vazia. Quando o Espírito Santo de Deus fala, não tem quem fique em pé. O Davi começou a chorar compulsivamente. Aí ele chorou. Aí eu terminei a oração. O Espírito Santo de Deus derramou ali no quarto. Você sente quando ele chega. Aí, a hora que eu terminei a oração, ele falou, mãe, você falou, chorando. Você falou se eu estava escondendo alguma coisa, eu estou fazendo isso e isso. Ele começou a falar tudo. Na hora, eu não derramei nenhuma lágrima, mas meu chão saiu. Eu saí do chão. Aí, assim, parecia que, assim, eu falei assim, gente, como assim? Eu não vi nada. Como assim? Sabe quando você se culpa? Como? Aí a gente orou com ele, abraçou, não, meu filho, nós estamos com você, vai dar tudo certo. E assim, Deus foi direcionando tudo. No domingo, parecia que eu tinha tomado uma surra. Sabe quando você parece assim, que seu corpo está todo dolorido? Eu fui para a igreja com a tristeza na alma. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, por que você está triste? Aí eu lembrei da mulher que orou por mim, falando da tristeza. Por que você está triste? Se eu não tivesse falado, se eu não tivesse feito, ele fala, você não ia descobrir. Quando você descobrisse, ia ser muito tarde. Fui eu que fiz ele falar, fui eu que entrei naquele quarto ali. Então, você faz favor de ficar alegre, porque eu que estou nesse negócio. Aí acabou minha tristeza. E dali para frente começou um processo, né, do Davi voltar para Jesus. O do Daniel foi muito assim, impactante, porque o Daniel também sumiu o chão dele, porque o Daniel tinha um referencial muito grande do Davi para ele. Tanto é que tem uma foto muito linda do Daniel no Instagram, que é o Davi quando ele estava numa viagem missionária, e ele já estava voltando. Davi tocando violão, Daniel olhando para ele, que o Daniel aprendeu a tocar violão depois, e aí ele falando assim, é mais ou menos assim, você sempre vai ser um referencial para mim. O que acontecer, independente. Mas o Daniel ficou muito triste, muito. E aí o Senhor foi ali e restaurou. Mas não fui eu, gente. Nunca. Eu sei disso, que não é o que eu falo, não é o que eu faço. Sempre é o Senhor, né, que move e que convence. Amém. Gente, então, as perguntas que a gente tinha separado são essas. Um pouquinho, assim, da história deles, da experiência que eles tiveram com Deus no sentido de oração mesmo e o preço, né, que cada um pagou. O tio Fábio contou aí a questão do preço de oração, conheceu a tia Jana com o tio Fábio também, né, os meninos ali na escola, chamado, as meninas também, a experiência que elas têm. E assim, a gente queria que quem tivesse aí alguma pergunta, quem tivesse alguma coisa para poder perguntar para eles, que esse momento está aberto aí para vocês. Aí vocês levantam a mãozinha assim, eu levo o microfone, vocês perguntam alguma coisa? Tem alguém? Alguma pergunta? Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Cadê? Ah, perdão, não estou vendo. Vai. Dá, Jaque.
Daniel. Aqui. Som. Olha, eu tô orando ainda, viu, gente? Misericórdia. Som. Eu desde o primeiro ano, gente, criança, futebol. Tudo foi aí. Quis ser jogador de futebol, e falando, Deus, eu quero ser jogador de futebol. E desde criancinha orando, ai, Jesus, me ajuda, me dá habilidade. Não ajudou, gente, não virei jogador de futebol. Não deu certo. Não é assim também. Deus, me ajuda, vou virar, não virou. E eu tenho orado porque eu sei que se eu decidir por mim mesmo, no final vai dar tudo errado. Eu tenho buscado ao Senhor e pedindo a Ele aquilo que Ele sabe que vai ser o melhor para mim. Eu tenho orado e pedido ao Senhor que Ele me mostre na hora certa, que Ele me dê paciência, que eu não fique ansioso, pensando, nossa, meu Deus, já está no meu último ano, e se eu não descobrir agora, porque isso vai ficar acabando com a gente, ficar pensando na frente. E eu tenho orado para Deus me dar paciência, para descansar nele, esperar nele, e eu tenho certeza que na hora certa Ele vai me mostrar aquilo que Ele tem para mim, e eu tenho orado por isso. Você? Meninas, já sabem? Nem eu sei, não perguntei para vocês ainda, né? Você já sabe o que você gostaria de ser, de profissão? É que, assim, quando a gente era menor, a gente sempre queria ser cantora. Eu, Ana Flávia e a Amanda. A gente ficava... Tem até vídeo a gente cantando, dançando, querendo ser cantora. Aí, depois... Isso mudou, ela já me perguntou, né? pai, o que a gente faz para ser cantora na igreja? Aí eu expliquei um pouco, ela falou assim, e ganha dinheiro? Ela já me perguntou isso mesmo. E continua sendo cantora? Não, mais ou menos, né? E também veterinária. Veterinária. Só que você quer ser veterinária, mas você não tem coragem. Ver nenhum animal morto, nada. Não tem, eu sei que não tem. Não dá certo. Não, é que eu também queria ser cantora, é tipo o trio fantástico. A gente sempre quis ser o trio das cantoras. Só que a Ana Flávia não queria, era só nós duas mesmo. A gente ficava forçando ela. Mas eu queria ser, mas não tenho nada ainda em mente. Mas eu queria ser veterinária, mas eu sei que não vai dar certo, porque eu não consigo ver sangue de animal. Não dá certo. Gente, tem mais alguma pergunta? Alguém? Não? Igor? Igor, eu costumo dizer que a nossa geração não é a pior geração. Sempre foi desafiador, em qualquer século, em qualquer época. Eu nunca entrei na máquina do tempo lá do Jay Fox, De Volta para o Futuro, mas a sua pergunta é o desafio da gente ser crente, andar com Deus, os princípios de Deus. Eu acredito com toda a força da minha alma, que sempre foi difícil, em qualquer geração, no primeiro século, no segundo, no terceiro. Então eu não fico assim, nesse mimimi que hoje é mais difícil do que no passado. Eu não acredito. Eu acredito que em qualquer época que eu tivesse vivido, eu teria esses desafios. A resposta acerca do que fazer, certamente em cada geração você vai tomar alguns cuidados, né? Então, lá em casa a gente procura conversar abertamente com eles sobre aquilo que a gente está acessando na internet. A gente não fica monitorando, não fica invadindo a privacidade deles, mas fica o tempo todo tentando conversar e tentando ajudá-los a não acessar pornografia, a não acessar vídeos com palavrões, a não seguir youtubers que falam imoralidade o tempo todo. Então, uma das formas na nossa geração de lidar com isso é o tempo todo estar dizendo para eles que, tentando pontuar, isso não é legal, isso não é bom, isso não faz bem para a audição, para a mente, filtra,
até programas de televisão, séries, a gente conversa, não vamos assistir essa série, não vamos procurar outra. Janaína e eu nunca fazemos no estilo cortar, a gente sempre tenta fazer no estilo substituir. Vamos procurar alguma outra coisa dentro disso, que seja divertido. Mas falando um pouco de redes sociais, a gente sempre conversa tentando filtrar. Tem muita coisa ruim, mas ao mesmo tempo tem muita coisa boa também. A internet tem muita coisa boa, muita coisa boa. Então a gente tenta ajudá-los assim, né? E, logicamente, eu não poderia ajudá-los se eu não me ajudasse, né? Então, pela misericórdia do Senhor, o meu celular, eles podem navegar livremente, eles não vão encontrar pornografia, eles não vão encontrar, pela misericórdia do Senhor. Então eu estou conseguindo fazer primeiramente comigo e estou tentando fazer com eles também, né? A gente vai usar tudo, mas a gente não vai ver tudo. Gente, mais alguém? Alguma pergunta? É a Sandy? Oi, boa noite. Eu queria perguntar para a Janaína. Foi falado sobre a pressão de ser filho de pastor, mas eu também queria saber como é a pressão de ser esposa de pastor. E uma segunda pergunta, eu queria saber se o seu chamado, se você sabia que o seu chamado batia com o dele, sabe? Porque ele escolheu ser pastor e você assumiu uma luta que era dele, mas que acabou sendo sua também. E aí eu queria saber como que foi isso. Obrigada. Arrasou. Bom, então, ser esposa de pastor eu acho bem fácil, gente. Eu não acho difícil, eu não tenho nenhum estresse com isso, sabe? De não saber meu nome, só sabe o dele. Você é esposa do pastor Fabinho? Sou. Não tem problema nenhum com isso, ninguém sabe meu nome, não tem problema. Mas, assim, eu sou resolvida com isso, sabe? Que às vezes tem gente que fica triste, nossa, não falou meu nome. Não, eu sei que Deus chamou, né? Como você falou, chamou ele. Só que quando a gente começou a namorar, Deus, assim, ele já estava trabalhando no meu coração antes. Então, assim, eu não tive dificuldade, não foi aquele negócio assim, eu já estava namorando um tempo, aí do nada ele quis ser pastor. Ele já estava formando, né? Ele já estava formando. E a questão das mudanças, realmente tem umas coisas que são difíceis, porque às vezes você está num lugar, em Goiânia mesmo, a gente estava num apartamento maravilhoso, que era de uma promotora. Então, assim, era um por andar, e ela fez com preço excelente para a gente. E aí eu mudei para São Paulo, para a casa pastoral, que eu nem sabia como é que ela era, porque ele não quis tirar foto, porque era muito feia. Eu falei assim, amor, tira foto para eu ver. Aí ele não tirava foto. Amor, filma para eu ver? Nada. Eu falei assim, Fábio, que é isso? Ele só tirou foto do Mackenzie, filmou o Mackenzie. Mackenzie é uma hora lá de casa. O Mackenzie é maravilhoso, mas não é, eu não ia morar no Mackenzie, né? Aí ele falou assim, não, a casa é muito feia. Eu falei assim, Fábio, mas se é lá que Deus tem para a gente tem que ir. Não tem como. Porque assim, ele estava bem resistente, porque os lugares que ele não queria morar eram São Paulo e Rio. 2 lugares que ele falou, Senhor, eu não quero morar. Aí ele falou que está até, Senhor, eu já passei o de São Paulo, não me leve para o Rio. Então, assim, eram 2 lugares que ele não queria, por causa da agitação, essas coisas todas. Mas, assim, quando nós fomos para lá, Deus, assim, abriu meu coração, porque foi outra realidade, e eu sempre coloco na minha mente assim, Senhor, eu quero estar no centro da vontade do Senhor. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar. E lá tem sido uma bênção, esse é o 3º ano que nós estamos lá, né? E eu creio que tudo que Deus faz, Ele fala. Lógico que tem dia que você fica triste, você fica desanimada, você fica chateada com o que fala, porque se fala do esposo, é como se estivesse falando, né, contra mim também. Então, já teve muitas vezes de eu ficar chateada, querer pegar a pessoa, jogar do lado de fora da igreja, mas eu sei que eu tenho que amar e perdoar. O Fábio tem muita facilidade de perdoar, porque ele teve um processo bem doloroso antes. Então, assim, eu já tinha mais uma dificuldade, mas o Senhor tem trabalhado e, graças a Deus, eu sou muito feliz. Eu falo que tem muito mais bênçãos
do que desafios e provações, tem muito mais bênçãos. E assim, eu agradeço muito a Deus pelo esposo que Ele me deu e a família que Ele me deu. Amém. Gente, eles querem cantar uma canção e demonstrar, cantar um louvor? Tudo bem. Não é. Me ajuda aqui, gente. O abençoado me ajuda no violão aqui. Vamos lá. Davi, ajuda o Davi. O Davi vai segurar no contrabaixo ali. O Davi toca violão, mas vai no baixo hoje. Daniel, vai lá, ajuda o Daniel na bateria. As meninas vão cantar. Acho que eu vou precisar de um pedestal aqui, né, Benção, para colocar o microfone aqui, ó. Tem a letra aí, ô abençoado? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo está em ti. Eu me rendo aos teus pés. Vem cá, Jana, canta com a gente. Vem cá, canta com as meninas aqui. És tudo que eu... És tudo que eu preciso para viver. Deixa eu ver. Som. Esse não tá, mas esse. Obrigado. Som, teste. Som. Não. Menina lá, ó. Esse aqui. Vamos lá. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Vamos no início. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus
agradecemos pela rica oportunidade de estarmos com os nossos irmãos aqui nessa noite. Louvamos o nome do Senhor por toda a história que o Senhor mesmo está escrevendo em nossas vidas. Te agradecemos pelo fato dessa história ainda não ter sido interrompida por nada, por nenhum acidente, nenhuma morte, nenhuma tragédia. E enquanto ela viver sobre a face da terra, nós pedimos que essa história que o Senhor mesmo escreveu, está escrevendo em nossas vidas, possa glorificar o Teu nome, expandir o Teu reino, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, trazer inspiração para a Tua palavra, pois de fato, Senhor, o que lemos na Bíblia é para que possamos viver em nossas vidas. Não são histórias dos outros, são as nossas histórias, o que lemos, o que vemos, o que ouvimos nas páginas das Sagradas Escrituras. Abençoe os meus irmãos aqui, os meninos, as meninas, os moços, as moças, a juventude desta igreja, juventude numerosa, talentosíssima, que a história deles, Senhor, possa deixar de ser escrita por eles e passar a ser escrita pelo Senhor. Que o Espírito do Senhor possa levá-los a escolher a agenda do Senhor, pois é incomparável, Senhor. A nossa história fica muito distante da história que o Senhor faz, da história que o Senhor escreve. E a nossa geração, Senhor, precisa muito que o Senhor levante um povo em todas as idades, das crianças aos idosos, que vivem as histórias do Senhor e da Tua palavra. Dá-nos a graça, a bênção de viver um tempo onde a Bíblia, ela não é só pregada no púlpito, mas ela é pregada na vida de cada um de nós, andando pelas ruas, assentando no colégio, no trabalho, no trânsito, ou por onde quer que nós estejamos indo e vindo. Oramos por todos nós aqui no altar, com muita gratidão ao Senhor pela honra e toda a responsabilidade também de viver a história que o Senhor escreveu e está escrevendo. E todos nós que estamos aqui assentados, que o Senhor possa despertar muitos corações nessa noite, no nome de Jesus, amém. Podem se assentar.